Olá a todos. Como havia, como havia combinado, hoje é a live do Sagrado Feminino, né? Nosso grupo que se reúne toda sexta-feira às 16 horas. Na verdade, esse grupo ele se reúne a partir de 2 horas e aí nesse tempo é um ritual, né? Nesse tempo a gente toma banho, dá massagem uma na outra, prepara nosso lanche, prepara o banho, né? Todo um ritual, prepara algumas coisas, algumas varinhas mágicas e tantas outras coisas. E aí a gente começa o trabalho às 4, na verdade. Na verdade é assim que funciona. Então vamos à oração. Em primeiro lugar, vamos invocar a pilastra de luz da paz do eu, que ela possa circundar todo esse terreno, que ela possa nos envolver, nos proteger e purificar, para que o trabalho comece com proteção. Vamos invocar também os guardiões dos portais que eles possam nos envolver, os guardiões dos portais virtuais, que possam cuidar para que o trabalho seja feito e nada venha atrapalhar mais um trabalho de caridade. Proteção do Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. Às sagradas fileiras, aos mestres ascensos, ao meu mago, que possa se colocar ao meu lado. Gratidão. Eu hoje vou entrar diretamente no texto. Né? Já havia comentado e combinado com a Dionísia, né? Ela não pôde vir, deu um problema lá na internet dela, e ela não pôde comparecer. Então, eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura. O nosso livro é Mulheres que Correm com Lobos, né? Da Clarissa Píncula Estés. Nós estamos trabalhando o retorno ao próprio self, a volta ao lar. A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a invocação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. Esse texto é a parte do definhamento e a invalidez, a volta ao lar, retorno ao próprio self, tá, gente? As mulheres recebem um enorme impulso para agir proveniente da força criadora. Não podemos ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. E aí, lendo esse trechinho aqui, me faz lembrar, né, das mulheres que ainda hoje têm a sua liberdade cerceada. Né? A gente vê isso muito no Oriente Médio, onde as mulheres não podem expor o rosto. Tem algumas regiões que têm todo o corpo coberto por uma burca, né?
As que usam burca preta, a situação ainda é pior, né? Elas não falam com estranho. Qualquer homem mandam nela, qualquer homem que achar que ela está fazendo qualquer coisa errada, manda, bate. Muitas se suicidam. Existem casos de muitas jogar fogo no corpo, né? Elas são totalmente desprovidas de qualquer amor próprio, né? A gente tem que colocar isso aqui porque isso tem que acabar, né, gente? E temos que invocar as forças superiores para que, de alguma maneira, esse absurdo possa ser encerrado, né? Podemos nos libertar dessa condição se houver um rio subterrâneo ou até mesmo uma pequena corrente que escorra de algum lugar profundo da alma para dentro da nossa vida. Se, no entanto, a mulher, longe de casa, ceder toda a sua força, ela se transformará primeiro numa névoa, depois num vapor e, afinal, numa sombra do seu antigo self selvagem. Toda essa apropriação e ocultação da pele natural da mulher e o seu subsequente definhamento e invalidez me fazem lembrar de uma velha história que meu falecido tio Vilmos uma vez contou para acalmar e esclarecer um adulto furioso da nossa grande família que estava sendo ríspido demais com uma criança. O tio Vilmos tinha uma ternura, uma paciência infinitas com seres humanos e animais. Ele era um contador de história inato, na tradição dos Mesemondoques, muito hábil ao aplicar histórias como um bálsamo suave. Um homem veio de Zabó, alfaiate, para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso. Basta puxar a ponta mais curta para baixo, com a mão esquerda, e ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com a ponta enrolada em vez de estar rente. Isso? Perguntou o alfaiate. Isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouco para segurar. E aí segura a lapela no lugar com o queixo. O freguês obedeceu. E quando o fez, observou que a costura entre as pernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso. Puxa o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando pelo parque, com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrada ao gancho, dois velhos pararam de jogar damas para vê-lo passar, com muita dificuldade. E o outro falou, meu Deus, disse o primeiro velho, veja aquele pobre aleijado. E o segundo homem refletiu por um instante antes de se assustar e de sussurrar. Iggy, ele é bem aleijado mesmo. Mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? A atitude do segundo velho constituiu uma reação cultural
comum diante da mulher que desenvolveu uma persona impecável, mas que tem de se aleijar toda para tentar mantê-la. Bem, ela está aleijada, mas veja como está elegante, veja como é boa, como está se saindo bem. Quando começamos a definhar, tentamos caminhar todas tortas para dar a impressão de que estamos cuidando de tudo, que tudo está bem e em perfeita ordem. Quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva, ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se escolhe e o preço que pagamos é muito, muito alto. Quando a mulher começa a ressecar, para ela torna-se cada vez mais difícil funcionar segundo sua entusiástica natureza selvagem. As ideias, a criatividade, a própria vida crescem melhor em condições de umidade. As mulheres, em processo de ressecamento, frequentemente têm sonhos com homens sinistros, ladrões, bandidos ou estupradores, que as ameaçam e fazem delas refém. Roubam e agem de modo ainda pior. Tem uma criança gritando demais aqui embaixo. No entanto, a maioria dos casos são sonhos de mulheres que estão ressecando e não estão dando a devida atenção ao lado instintivo da sua vida, que roubam de si mesmas, que excluem a função criadora e que, às vezes, não fazem nenhum movimento no sentido de se ajudar, ou podem até mesmo se esforçar com afinco para ignorar o chamado de volta à água. Esse texto eu estava estudando ontem e eu lembrei da minha mãe. Né? A minha mãe, ela é daquela geração das mulheres que eram submissas a seus maridos. Né? Minha mãe foi castrada a vida toda. A vida toda minha mãe não teve voz, como tantas outras mulheres da época dela. E quando eu lembro muito bem da minha mãe tentando reagir, em muitos momentos ela tentou, ela lutou. E eu estava ali do lado dela, ajudei muito a ela. Só que eu entendo também que a força do patriarcado é muito grande. E naquele momento era muito difícil para minha mãe, com 4 filhos, sem trabalhar, reagir a essa força. Minha mãe ficou a vida toda, a cada dia mais calada, a cada dia mais interiorizadas nos seus próprios sonhos. Minha mãe, eu lembro que quando ela abria a boca, meu pai mandava ela calar. Cala a boca, bem, você não sabe o que é que está falando. E tudo que ela falava, nada do que ela dissesse tinha valor. E minha mãe foi murchando, foi murchando. Para mim é muito difícil falar disso. Me desculpa. Hoje, minha mãe tem 36 anos, tem um quadro de esquizofrenia e tem Alzheimer. Eu me considero
o rio da minha mãe, né? Eu acho que eu sou um pouco de sanidade que resta nela. E hoje essa live é em homenagem a ela. Eu sou o grito das mulheres que precisam se libertar. Ou pelo menos as que não conseguiram. Eu sou um pouquinho de sanidade que está dentro de cada uma delas. Eu nem sabia como ia ser difícil fazer essa live. Talvez o meu corpo já soubesse, né? Muitas mulheres hoje se perderam de si mesmas. Muitas mães, muitas avós. Obrigada, Júlia. Muitas se perderam pela força desse patriarcado que não deixou essas mulheres estarem com suas peles e suas verdadeiras essências. Elas foram reprimidas e ainda são hoje reprimidas. Muitas têm seus clitóris cortados, sua sexualidade perdida. Nós precisamos da força do sagrado. Desculpa. Eu peço desculpa pelo atraso, mas é que realmente eu estou em Itatiaia, estou isolada. Não. Desculpa, como vocês viram, Dionísia tentou, né, entrar, mas a internet dela está muito ruim. Esse quadro das mulheres hoje é muito sério. É uma questão política, é uma questão de alma. Nós, mulheres, precisamos estar juntas. Nós, mulheres, precisamos rever a forma que nós estamos criando nossos filhos. Nós precisamos ter uma nova forma de olhar o mundo e olhar a vida para que os nossos homens não maltratem mais as mulheres. Porque nós temos nossa parcela, não é de tudo culpa nossa, mas também temos a nossa parcela. Nós criamos esses homens machistas. Tem uma amiga, a própria Dionísia, ela usa muito essa expressão, o homem escroto, que a mulher diz que não quer e ele força. E a mulher, muitas vezes, ela, por ter tido um pai autoritário, ela não consegue dizer não. Aquela energia é uma energia forte. Esse trecho desse livro, algumas pessoas acham que esse livro é um livro meio bobo,
Mas não é não. Ele é um livro que nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos que mudar a nossa forma de criar os filhos. Nós temos que diminuir o caso de mulheres que estão sendo estupradas, que estão sendo mortas, que apanham dos homens. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos de uma sociedade mais amorosa. Nós precisamos criar os nossos filhos com uma nova forma de ver a vida. E é só juntas que podemos descobrir essa nova forma, gente. Nós fomos castradas durante anos. Minha mãe, ela acostumou com a prisão. Como ela, muitas mulheres acostumaram com a prisão. Nós temos que rever a nossa posição enquanto mulher nessa sociedade. Nós temos que lutar por uma sociedade mais justa, nós temos que lutar por um tempo maior para cuidar dos nossos filhos, nós temos que lutar por um salário digno, mas que esse salário nos dê tempo, talvez seja tempo de olhar nossos filhos, talvez essa seja a oportunidade. Apesar desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, talvez essa seja a nossa oportunidade de encontrar um espaço, uma forma de trabalhar, que seja na internet, mas que possamos olhar nossos filhos de perto e parar de fabricar homens escrotos. Homens escrotos que exploram as mulheres, cafetões de alma, cafetões em todos os sentidos. Homens que maltratam e se perdem. Eles maltratam as mulheres e se perdem deles mesmos. Eles se maltratam também, não se dão conta, estamos numa sociedade doente. Nós precisamos de cura. Nós, mulheres, precisamos nos unir, nos dar a mão. Precisamos entender que força é essa que nos une. Precisamos recuperar a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Precisamos entender uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar a família. A casa não é da mulher e os outros ajudam, a casa é dos dois. Os filhos têm que contribuir na arrumação dessa casa. Os homens também, não porque eles ajudam as mulheres, mas porque eles moram lá e é função deles também. Os homens têm que aprender a respeitar as mulheres, respeitar em todos os níveis, não só em nível mais alto, em todos os níveis. Aprender que quando uma mulher fala, ela precisa ser ouvida. E a mulher precisa aprender a ouvir o homem também. Nós, mulheres, precisamos rever os nossos conceitos. Aprender a respeitar para ser respeitada, mas, acima de tudo, aprender a nos respeitarmos, a nos amarmos, a nos abraçarmos, deixar de ser coitadas. Nós não somos coitadas. Nós temos muita parcela nisso tudo que está acontecendo aí, gente. Nós endeusamos homens. Por muitos anos, nós colocamos os homens no lugar de Deus. A nossa responsabilidade, Carmen está falando disso, né? Da grandiosidade da nossa responsabilidade de formarmos homens homens com sagrado masculino em dia, com sagrado masculino equilibrado, que ele honre a mulher que está do lado dele, que ele seja honrado por essa mulher, que ele possa se honrar nele mesmo. Porque ninguém fica feliz com isso.
Ninguém. É só dor que está sendo espalhada. Que príncipe encantado é esse? Né? O príncipe encantado, né? Nós fomos criadas para fabricar esses homens escrotos que maltratam as mulheres, que não respeitam a roupa das mulheres, que não respeitam o andar da mulher, a fala da mulher, que mata uma deputada, que mata uma vereadora, que mata uma juíza, porque eles se sentem donos, na verdade, donos. Vamos matar essa cachorra, essa mulher que fala o que quer. Essa falta de respeito, de amor. A gente precisa criar uma nova forma de viver. Uma nova maneira de sentir a vida. Crimes que não são esclarecidos. Mulheres que são mortas, ninguém sabe. Ninguém encontra corpo. Mulheres que são torturadas até a morte. Mulheres que apanham na rua de qualquer homem. Mulheres que têm seus clitóris cortados. Mulheres que negam seu prazer. Mulheres que são ensinadas a se masturbarem porque decidiram fazer uso da sua opção sexual, de sua maneira, do seu desejo, da sua forma. Pais que ensinam suas filhas a se masturbarem. Pais que estupram suas filhas. Pais que fazem de suas filhas mulheres. Pais que engravidam suas filhas. Mulheres que são violentadas pelos seus maridos toda noite, sem gostar de sexo anal, mas que fazem porque ele gosta. Mulheres que não conseguem dizer não porque ainda não são mulheres, são meninas. E veem no marido a figura do pai. E eram violentadas pelo pai e agora são pelos maridos. É em nome dessas mulheres agora que eu invoco a nossa pele de volta. A nossa pele, a nossa essência selvagem. Eu quero ser o rio dessas mulheres que estão ressecadas, que estão virando papel, porque perderam a sua verdadeira essência. Eu quero que essa live ecoe como um bálsamo no espírito daquelas que já não têm alma, das mulheres desalmadas, que têm sua alma presa, que acostumaram com o cárcere, que se perderam de si mesmas. Eu quero ser o rio. E eu clamo pelo desejo de nossas pombagiras, de nossas ciganas, de Dona Sete Saias, que venha recuperar o amor próprio dessas mulheres. E eu me faço
gota nesse rio. E invoco a força de todas as mulheres que em oração possamos clamar e possamos limpar todas essas memórias que compartilhamos com nossas avós, com as nossas ancestrais, com as nossas anciãs. Que essas memórias possam ser limpas. Eu sinto muito por todas as vezes que fabriquei homens escrotos, homens machistas, homens chauvinistas, preconceituosos, sem amor para com eles e para com suas mulheres. Eu limpo em mim. E sei que essa limpeza eu compartilho com todas as manas que fazem vibrar esse círculo. E que esse círculo possa penetrar na casa de cada mulher que tem a sua honra travada, a sua honra decaída. Que esse círculo possa penetrar e levar amor para essas mulheres que estão dolorosas, chorosas, mortas em seus túmulos, mortas com vida e mortas sem vida, pedindo e clamando justiça pela sua alma que se perdeu no tempo. Salve a força das nossas pombagiras, que lutam, as nossas deusas de esquerda, que lutam pela dignidade das mulheres, que estão perdendo sua dignidade, sua vida, em uma sociedade patriarcal que precisa ser travada, paralisada e transformada pelo amor de todas nós mulheres. Que o nosso amor, juntas, possa nos transformar e transformar a nossa sociedade, porque é do nosso ventre, é de nossas entranhas que nascem esses homens, que nós possamos levar amor para eles. Amor que transforma, que dá uma vida real. Salve a luz de todas as mulheres. Salve a luz de todos os homens. A luz dos homens que se reconhecem dentro do sagrado masculino. E que o sagrado masculino das mulheres sejam equilibrados para dar equilíbrio aos nossos homens. Minhas irmãs, salve a luz de todas. Não dá mais para eu continuar. Gratidão. Peço pelo nosso momento, pelo nosso planeta Terra. Minhas irmãs, namastê.